Começa agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast das guerreiras. Aqui nós falamos sobre empreender, sobre crescer, sobre evoluir, sobre amar, sobre liderar o movimento. E aqui eu convido você para esse método que traz mais paz, piques, palco e, por que não, uma pausa. E quando eu falo em pausa, eu lembro muito da nossa saúde. Como está a sua saúde? A sua saúde física, emocional, mental e espiritual? Por falar em saúde, na pausa de hoje, ou melhor, no palco de hoje do Pode Sim, eu convidei a médica dos meus filhos, a pediatra amada dos meus filhos, do Luca e do Felipe, a doutora Patrícia Pimentel. Seja muito bem-vinda. Ai, prazer, Chay, obrigada. É um carinho enorme, né? Que eu tenho por você, por essa família, por esse encontro, que foi um encontro. É verdade. E muito feliz de ser sua guerreira e estar aqui hoje. É verdade, o Pode Sim nasceu por conta das minhas guerreiras, né? Querendo puxar vocês, como vocês falam, para o palco e para compartilhar um pouco das histórias de vocês. A gente acabou criando esse movimento do Pode Sim. E, para quem não sabe, ela é a pediatra dos meus filhos, mas ela também é minha mentorada hoje e está num movimento muito bonito. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre esse novo movimento teu, eu gostaria que você contasse para a gente, Paty, como que é essa nova medicina, essa nova pediatria que você trouxe, que encanta tantas mães, que encanta tantas pessoas, que eu vivo indicando você. Eu cheguei até você por uma indicação da Maria Fernanda, né, da minha cunhada, que tem os gêmeos que eu amo, estão fazendo aniversário daqui a uns dias. Como é essa nova pediatria e como que você chegou aqui em Floripa? Conta para nós um pouquinho da Paty, um pouquinho dessa história, um pouquinho da tua pediatria. Paty é carioca, né? Fugiu um pouquinho do Rio de Janeiro fazem 5 anos agora. No Rio eu trabalhava com hospital. Eu era rotina médica e uma maternidade. Então era uma estrutura completamente diferente. Eu nunca consegui sair da neonatologia. Então o espaço que eu tinha lá era de lidar com médicos e com bebês quando nascem. Não tinha um acompanhamento, um segmento. Quando a gente decidiu mudar para Florianópolis, parou tudo isso, porque aqui eu não teria como voltar para a maternidade ou fazer plantão. Meu marido, eu tenho 2 filhos também, né? Então Acho que eles têm a mesma idade dos meus, parecido, né? Já são um pouquinho mais velhos. Olha, tipo, estou melhor que você. Ou não, jamais. Ou não. Mas o Bernardo tem 16 anos e o João tem 12. Eu lembrava só do João de 12, achei que o Bernardo era mais novo. Não, o B é mais velho. Olha, já tem um adolescentão em casa. Já é outra vivência, né? Quando eles vieram na cidade ali, o B veio com 11, o João veio com 7. E foi desafiador, né? Mudar de cidade, o sul do país tem uma outra cultura, então foi desafiador nesse encontro da cultura. E na medicina, eu precisei me reinventar. Olha só. Porque não tinha como ser, né, mais um hospital, não tinha como ser essa história da neonatologia. E eu fui em busca de uma pediatria, de estudar, de me atualizar. E no dia a dia, quando eu voltei para o consultório, tem uma diferença hoje no pai presente, tem uma diferença na busca já pelo Google, tem uma diferença quando a gente consegue pensar em medicina da família, quando a gente precisa englobar toda essa família no que a criança tem. Uhum. E principalmente trazer a saúde, porque as pessoas vão ao médico quando estão doentes. Olha só. E não é sobre isso. Não. Né? É sobre ir, porque tem que ir anualmente a criança maior saudável, não só na emergência. Então, o vínculo com o pediatra ele é muito importante, essencial, para a gente construir o quê? Um adolescente, um adulto, um idoso saudável. É na pediatria, na gestação. É na gestação. Então, a gente tem que falar que Que interessante isso. Que a consulta pediátrica ela começa no pré-natal. Então, seu filho nem nasceu ainda, você não vai só no obstetra. Você tem uma nutricionista e você já tem uma pediatra para já te acompanhar, para a gente conseguir o quê? Atingir o potencial máximo daquela criança, que é o que a gente quer para os nossos filhos. Claro. Né? Está todo mundo em busca disso, e muitas vezes busca em outras formas, e a consulta pediátrica mesmo de rotina não acontece. Então, o que eu tentei buscar aqui em Floripa
E quando eu te conheci, a gente não falou disso aqui, mas eu vou trazer esse Traz, ponto. conta. Foi na minha busca por uma pediatria domiciliar. Eu vi que tinha mercado público, essa veia empreendedora não sai da gente, né? E eu poderia tentar fazer o que eu gosto estando dentro da casa das pessoas. Sim. Não só se for uma criança ou uma família que não consegue sair de casa por uma logística ou por uma necessidade da criança ter medo do consultório. Não, para qualquer pessoa, para qualquer criança, tornar isso acessível. Porque imagina, você está recebendo uma amiga em casa, uma tia, uma pessoa que não foi num consultório, né? Quadrado, porta fechada, luz, Com aquela jaleco. cara que remete realmente à doença. Exatamente. Né? Você poder receber essa pessoa em casa. Então, lá em 2019, antes da pandemia, eu te conheci numa aula no Sebrae. Foi. Gestão do tempo, assim, né? Caiu como uma luva, né? Foi para mim que a Chay estava falando. Então, dali eu comecei a te seguir. Você não era minha paciente, os gêmeos não tinham nem nascido ainda. É verdade, você, né? E eu já te acompanhei dali. Já vinha essa simpatia, depois vieram os gêmeos e depois a gente chegou no paciente, a ser meu paciente, mas esse início para mim foi muito importante. Por quê? Buscando a pediatria domiciliar, que acabou não acontecendo tanto, no meio do caminho mudou. Mesmo com a pandemia, isso não fortaleceu tanto? Não fortaleceu tanto. Porque aí ficou ali a videoconferência, né? Ficou a telemedicina aconteceu, a gente se conheceu na telemedicina. É. A telemedicina aconteceu, a pediatria domiciliar menos do que eu esperava, mas o que eu ganhei ali também foi um autoconhecimento, uma busca. Naquele projeto que eu fui lá, que eu te conheci, me abriu caminhos para talvez chegar nesse outro ponto. Tanto de visão da pediatria ali, de hoje conseguir ir para essa ação que eu estou indo em relação à pediatria e de ter uma base mais sólida para empreender de outra forma. Então, porque aí eu vou te Floripa perguntar. me trouxe uma construção. Uma construção. O que uma médica pediatra está fazendo no Sebrae, né? Eu sei, mas eu quero que você conte, emendando, mas depois a gente vai voltar na nova pediatria, porque acho muito interessante a gente compartilhar desse teu olhar e dessa tua missão, porque é uma missão. Os meus filhos gostam de ir na tua consulta, isso para mim é uma coisa muito impactante, porque eles nunca gostaram de estarem médicos, e eles gostam de ir, eles entendem que é algo preventivo, que é uma conversa. Inclusive, uma vez eu fui falar para o pequeno, convidando ele para fazer uma terapiazinha, ele disse assim, só se for naquela médica que eu converso às vezes, que é você, ele quer fazer terapia com a pediatra dele. É ótimo, mas enfim, eu quero que você conte um pouco como foi como que uma médica empreende na medicina, porque você hoje é uma grande empreendedora na medicina, não só na medicina, como nos negócios que, de certa forma, envolve a medicina, mas não só empreender na medicina. Como que você se tornou essa empreendedora e conta um pouquinho pra gente desse negócio que você... Acho que nem foi idealizado, ele meio que caiu e você criou e tocou, né? Conta aí. Foi na dor. Foi na dor. Foi na dor. Foi na busca por poder oferecer essa medicina que o seu filho gosta, essa consulta pediátrica acolhedora. Eu tento falar sobre uma pediatria nova, mas que agrega toda a família. Por quê? Porque é nessa consulta que a criança tem voz. Sim. Eu pergunto para ela, é ali que a gente se relaciona. Então, como o domiciliar não aconteceu tão bem, eu tentei trazer o ambiente domiciliar para dentro do consultório. Então, é verdade. Tem o tapete, tem os brinquedos, eu não me incomodo de sentar no chão, sento ali, brinco um pouco, vou conversando. Então, o diferencial talvez esteja nesse formato, porque os pais ficam mais à vontade, e principalmente a criança, porque o meu paciente é ele. Né? A mãe fala por ele, mas o meu paciente direto é ele. É dele também que eu preciso ter confiança. Né? Não é só sobre agradar os pais ou entender os pais, é principalmente acolher aquela criança, né, que vai estar doente ou não vai estar. E que vai começar a ter hábitos diferentes. Eu lembro que você faz combinados com eles, né, sobre comer
algumas coisas Isso, novas, aí eles pedem para mandar foto para você. Conta para a doutora Patrícia que eu provei algo novo na escola e que eu gostei, tipo pinhão. Agora estão apaixonados por pinhão, eles querem que eu te conte que eles comem pinhão. É exatamente sobre isso. Eu fico pensando, vou mandar uma mensagem para pediatra para dizer que eles comeram pinhão, gente. Vai mandar vídeo, eu vou responder. Eles são assim. Melhor sou eu. Vocês me mandam vídeo, aí eu gravando o vídeo de volta, porque a criança menor não vai ser só um áudio, ela precisa me ver. Aí, às vezes, eu estou gravando o vídeo. Mas é sobre isso. É como se eu quisesse ser um pediatra da família. Isso é tão legal. É importante. O médico da família, ele foi... né, perdendo. Exatamente. Vieram os nichos, as especialidades, as subespecialidades. E o médico mesmo de família ficou para trás. Meu pai outro dia falou para mim, mas eu tenho que ir nisso tudo de médico? Por que eu tenho que ir no endócrino, no ortopedista, e eu no clínico também, no geriatra também? Porque isso aconteceu. E quem une tudo isso, né? O pediatra, ele é um todo. Ele vai mandar para o especialista, mas ele é um todo. Ele é um todo. E eu preciso, nesse todo, atualmente, com a vida do jeito que está, né? Todo mundo correndo, né? A gente hoje tem um estilo de vida muito mais agitado, a ansiedade está muito presente. Então, a gente precisa trazer essa família para essa consulta e conseguir que ela observe que aquela criança que está dando sinais, seja de ansiedade, eu vou usar como exemplo, talvez seja o espelho do que ela está vendo nos pais, talvez essa correria, isso tudo é um reflexo. Então, essa consulta humanizada é um termo que eu gosto de usar, de poder estar no chão, de ter uma hora de consulta, de poder conversar com tranquilidade com essa família. Muitas vezes a gente passa o tempo ali. É 1h30, às vezes, a consulta. Passa de 1 hora ali. Porque com cada um, né? Com cada um, porque eu vou com os dois, mas você fica 1 hora com um, 1h30 com o outro. Ainda mais quando é irmãos, a gente tem que conseguir individualizar isso, né? E ter o tempo para perceber que às vezes essa mãe não consegue fazer isso. Não consegue. Ela leva tudo num bolo só, ela tá falando de um, tá falando de outro, aí um começa a falar. É verdade. Então, né? A gente tem que, vamos direcionar. Quase que manda fora do consultório a mãe e o outro filho. Deixa eu ficar só com esse, que vai dar mais certo. Mas não dá vontade? Não posso, mas às vezes. Muito bom. Às vezes dá. E você contando sobre isso, eu estou visualizando, porque eu conheço teu consultório, mas esse é o teu consultório. Agora, quando nós chegamos na clínica, na Agregar, e eu quero que você fale um pouquinho mais sobre a Agregar, ela não conta que é um lugar onde também tem pediatra. Ela conta que é um lugar onde a gente está sendo recebido. O que você está me trazendo aqui é muito do que eu falo na experiência do cliente, que a Disney usa, o método Disney usa, que é a gestologia, que é você tratar o teu cliente como um convidado. Já que você não conseguiu, conseguiu porque você faz, mas você não foi tão profundamente no domiciliar. Não fiquei nesse nicho. Não só nesse nicho, não exclusivamente, acho que essa é a palavra certa, a expressão certa. Você não está exclusivamente na pediatria domiciliar, você transformou o teu ambiente, a tua estrutura, num lugar onde a gente consegue se sentir em casa, ser um convidado. E isso chama-se gestologia, guest de convidado, né, gestologia, e é o método usado na Disney, é onde a gente precisa se sentir em casa. Então, você é bem recebida, nós temos lá uma secretária super educada, atenciosa, tem o cafezinho, tem o passado, tem o da máquina, tem banana, tem as bolachinhas. Não, eu adoro banana. Tem banana, tem as bolachinhas, aí, o Felipe gosta da bolachinha, tá, peraí que eu vou procurar, abre a gaveta. É como se a gente estivesse sendo recebido mesmo como uma visita naquele lugar. E ele é clean, e eu já conheço todo ele, então eu gostaria de que você falasse um pouquinho como surgiu a Agregar. Agregar é um coworking. É um coworking De saúde. Não é só a sua clínica, é um ambiente aberto para profissionais da área da saúde. Exatamente. Isso é maravilhoso. Olha, foi maravilhoso ouvir a sua definição, porque é sobre isso, é sobre agregar saúde e bem-estar à vida das pessoas. Acho que eu trago isso como propósito. A busca dessa medicina nova é uma medicina do estilo de vida que a gente fala hoje, é integrar especialidades, é acolher, é entender que é muito mais do que o físico, a doença, que é a prevenção, que é o corpo, mente, alma. Então, quando eu tive essa oportunidade de ter esse espaço,
Eu conto que eu não tive dúvida do nome, vai ser Agregar, porque era sobre conseguir transmitir isso. E que bom que a gente Consegue. tá Não, tem óleo conseguindo. essencial, tem difusor, tem cheirinho. Eu lembro que um dia você me disse assim, alguém estava ansioso, nervoso. Ai, dá esse olhinho para ele cheirar, já. Não foi? As meninas já sabem. Já sabem. Botam lavandinha ali na recepção para acalmar o ambiente. A pessoa chegar e nos reconhecer também pelo perfume, pelo aroma do ambiente é o que a gente deseja. Então, ter um bom café, ter um ambiente agradável, como você falou, clean, com as pessoas sorrindo, tranquilas, né? Sem agitação é essencial. Vou te contar como é que isso aconteceu. Em busca dessa pediatria, eu saí da clínica que eu atendia porque precisava ser uma consulta mais rápida, né? E, enfim, eu não queria isso para mim, não era o meu estilo de consulta, eu queria poder trabalhar de outra forma. Eu tenho lembrança de você ter me atendido na outra clínica. Você não lembra, né? Ou você não me atendeu e eu confundi as pessoas? Será que você só me atendeu na online? Eu lembro do online e acho que depois já foi na Agregar, não? Sim, mas eu acho que antes você me atendeu na outra clínica. Tenho quase certeza. Mas foi de só... máscara, pode ter sido de máscara. Pode Ah, ter sido de máscara, sim! eu acho que sim. Foi só para um filho, não foram os dois. Acho que sim, de emergência, de máscara. Foi, eu pode acho ser. que teve esse contato. Sim. Eu lembro que você falou do teu mais velho, alguma coisa, acho que foi o Luca, inclusive. Bem legal. E aí? E aí você foi procurar um lugar para você se estabelecer nesse novo movimento que você estava. Exatamente. E um consultório, imagina, para mim, cheguei do Rio, não tenho, né, essa demanda toda de paciente, não fazia sentido montar o consultório. Então eu fui em busca de um espaço onde eu pudesse só atender algumas horas e que não fosse um funcionamento de uma clínica, né? Porque a clínica funciona em parceria, tem convênio e tudo. Não era esse o meu propósito. E eu encontrei ali aquele espaço que, antes de ser meu, tinha uma outra proposta, meio clínica, não tinha o nome de coworking. Quando a gente ficou com o espaço, quando realmente a veia empreendedora falou mais alto, a gente assumiu o espaço, eu quis colocar ali dentro essa minha ideia do todo. Essa minha ideia do paciente chegar ali e saber que ele pode ter um terapeuta holístico, ele pode ter uma massagem, ele hoje pode ter uma acupuntura, estou super feliz que eu vou ter um profissional agora de eu acupuntura. adoro. E não é só para crianças. Não, exatamente, porque aí ali é muito... Tem muita quina, que eu gosto de dizer. Então, não é o específico da criança. Não é um coworking para criança. É um coworking para todos pessoas. Os profissionais. Exatamente. Pode atender criança? Pode. Eu não levei outros profissionais pediátricos porque eu prefiro que ali seja um pouco mais de adulto e ter só eu no primeiro momento de pediatra. Então, quem eu referencio de pediatra não estar ali no mesmo espaço que eu. Não vou chamar de estratégia, não. Eu vou chamar de oferecer o melhor também, porque o sonho é daqui a pouco ter uma Agregar Kids. Então, olha que interessante. Hoje a gente... E tenham as outras especialidades, tenham terapias que sejam complementares. E que ali a gente esteja com um ambiente realmente pronto para a criança. Legal, tá? Adorei. Como essa Agregar já estava, em parte, estrutura física pronta... Que tem uma estrutura realmente mais clean, mais um marronzinho, né? O nude, ela é bem elegante, assim. Teria que mudar muita coisa para ela ficar no Kids. Teria. E você também, como está recentemente aqui na cidade, e como todo profissional da saúde que chega num local novo, ele precisa construir a sua base de clientes, sua carteira de clientes, a imagem, enfim. Conta pra gente onde é Agregar, porque eu gosto de ouvir, porque é um lugar chiquérrimo na cidade. A Agregar fica no centro de Florianópolis, na Trompovski. Na Trompovski. É na Era isso que você queria, na Trompovski. Isso que eu queria, porque você é do Rio, mas quem é daqui sabe que a Trompovski é a Trompovski. Então, é sobre isso. Estamos na Trompovski, fácil acesso, estacionamento, né? Vários lugares gostosos perto, no próprio prédio. Então, a pessoa pode descer, tomar um outro café, além do meu, dar um passeio. Então, eu tenho a localização todos os meus profissionais lá, sabia, né? É dermato, é dentista, é a pediatra, então, é tudo no mesmo prédio da Trompovski. Sou fina, sou chique eu. É sobre isso.
Mas muito bom, muito bom. E aí agregar hoje, então, ela comporta, ela abraça essa medicina do estilo de vida. Eu gostei que você falou isso. Mas é isso, Chay. Porque é isso que eu acredito também. Mas eu vou fazer uma provocação. Eu escutei esses dias de um profissional de marketing que quando a gente vai oferecer algo que a recompensa para o público ela não é imediata, é mais difícil de vender. Por exemplo, né? Eu estou vendendo longevidade. Se eu estou pensando na pediatria que você trouxe, você está vendendo longevidade com saúde, Sim, porque sim. vai ser um adolescente mais saudável, vai ser um adulto mais saudável, vai ser uma meia-idade mais saudável, né? Agora vai mudar todos os nomes, né? Porque idoso, acho que vai ser só depois dos 100, mais saudável. Então, eu estou vendendo longevidade. Mas é algo tão mais para frente que as pessoas não valorizam tanto agora. Por isso que as pessoas valorizam muito mais, às vezes, a doença, o remédio, do que a prevenção, do que o estilo de vida. E aí é um assunto sobre nutrir ou elevar a consciência do nosso público. Então, é um ponto de educação. Como é que a gente educa? Porque é uma construção, não é do dia para a noite. Por que eu vou trocar minha pediatra ou meu pediatra, aquele bem cascudão lá, tradicional, que manda usar sempre o mesmo remédio? Porque tem. Tem, né? E por alguém novo, que vai me trazer algo novo, por quê? Aí tem uma construção, e essa construção, ela conversa por essa curva de aprendizagem, por esse momento de educação. Como é que você está pensando sobre isso? Como é que você tem feito isso? Por redes sociais, publicações, você tem um e-book maravilhoso. Então, ai, Chay e as guerreiras. Eu vou contar por que eu fui parar nessas guerreiras. Eu boto ela no fogo! É amplo, né? É amplo. Essa fala, Chay, para mim é como se fosse fácil o que é dentro da medicina. Então, o Felipe chegar no consultório, o Luca e eu conversar com ele sobre esse estilo de vida, quando eu peço para beber água, como é que tá a água, não é? O que você comeu hoje? Quantas frutas, legume, atividade física tá sempre ok, né? Atividade física tá ok. Na escola também, nota 10 em educação física. O resto a gente tem que conversar. Mas e aí o sono? Que hora está dormindo? Como é que tá a tela? Então, trazer isso para dentro do consultório, com a família ali, fica mais fácil, porque ela consegue entender que a gente teve tempo para falar de algumas coisas, os pais conseguem perceber que talvez eles não estão sendo o exemplo para os filhos. Então, quando o paciente está ali dentro, ele entende isso. Eu falo para ele, eu estou te dando vitamina D agora para você ter ossos bons quando ficar velho. Então, a gente precisa que você coma, que você tome suas vitaminas, porque eu estou pensando que você vai viver 100 anos. Eu estou conversando com a criança, mas eu sei que aquela mãe, eu não preciso falar para ela. Ela está entendendo o recado, ela está entendendo como tem que funcionar. Então, com o paciente ali dentro, ficou fácil dele se manter ali. Isso. Ele entendeu. Ele entendeu, gostou, porque ele vê o resultado. Você fala na linguagem da criança. Exatamente. Felipe, hoje, ele, antes de dormir, ele lê todas as noites. Jura? Todas as noites. João Gabriel, ele vai ter que ouvir esse podcast. Não, ele lê todas as noites e ele conversa com o Luca dizendo assim, Luca, além de eu melhorar a minha escrita e a minha leitura, eu relaxo antes de dormir. Olha só, porque ele está tentando convencer o Luca a também fazer o mesmo, porque o Luca, ele insiste em dizer que não gosta de ler. E eu respeito ele, digo, ok, você não gostar de ler, mas tem coisas que a mãe faz também que a mãe não gosta, mas que sabe que é importante. Então, tem muitas coisas que são importantes. Eu não gosto de fazer exercício físico, eu falo para ele, mas eu faço. Porque eu sei que no futuro vai ser bom para mim. E aí o Felipe diz assim, não, Luca, e a gente relaxa antes de dormir. Muito bonitinho. Um assunto que é fácil abordar, que hoje as famílias já procuram, é o óleo essencial. A gente tem essa facilidade. Isso hoje já está mais assim. Meditar, não. Meditar ainda é. Criança meditar é mais difícil ainda. Então, eu tenho que ter alguma forma de abordar isso, ou um momento, ou não vai ser toda a família que vai fazer. Mas ela não precisa meditar, ela pode respirar. Respirar, o Luca faz respiração. A gente pode só falar em outra linguagem. Mas quando está contigo, é fácil. Como é que ela chega ali?
Aí que é o desafio. Atualmente é rede social, né? A Sim. gente pode. Eu tenho avaliações no Google que às vezes o paciente busca, me encontra e chega lá e fala, e aí eu ainda brinco, será que é verdade tudo aquilo que está escrito ali? Vamos testar. Eu fiz a avaliação sua. Fez. Eu lembro. Será que é verdade? Vamos testar e tal. Então, tem um paciente que chega por esse meio. Mas a Patrícia... E eu fiz antes dela ser minha cliente, tá? Foi. Eu fiz porque... Verdade, a sua avaliação é bem Foi antiga, foi porque eu considero que é tão bom a gente falar quando é bom. Telemedicina a sua avaliação. Foi, eu lembro. A gente não tinha nenhuma relação, Não. Era total médico. Total. Passei, eu nem tietei, eu nem falei Nada, que te conhecia, nem falava que me lógico. Nem falava que me seguia, olha só, e eu ali toda escabelada dentro de casa. Vem cá, mostra o pé pra ela, que tem uma bicheira nesse pé. Eu falava assim. Bem, isso foi. Tô de mudança, Patrícia, tô de mudança. Foi bem isso. Essa necessidade de eu estar na rede social foi um dos motivos daquele seu olhar fulminante, né? Eu acho que você identificou em mim, lá dentro do consultório também, e a gente precisa tirar esse palco de dentro do consultório para fora, né? Eu sei que eu já te falei isso. Ali é como se fosse o meu palco, ali eu tô à vontade. Rede social, eu comecei, enquanto estava estático, eu fui. E aí, quando virou vídeo, quando começou, eu fui parando e não evoluí. E aí, o que eu tenho? Vários projetos, vários e-books prontos. A consulta pediátrica pré-natal hoje está sendo gravada para poder ser acessível para um outro tipo de público mesmo. Olha que legal. Eu preciso divulgar essa consulta mediante a importância dela. Ela é uma essencial. Consulta pré-natal. Com o pediatra. Com o pediatra. Eu fiz, mas a maioria das pessoas às vezes nem sabe que isso é importante. Não sabem, não é divulgado. Não é acessível. Não é acessível e muitas vezes não é a prioridade. Eu não diria nem que não é acessível. Tá. Não é a prioridade. E aí os pais chegam às vezes na primeira semana de vida já com tantas dúvidas porque eles não priorizaram lá atrás. E uma primeira semana de vida é tão importante. Pensa. E aí o que eu gosto de dizer é que não é sobre ensinar a dar banho ou ensinar a coisa prática que até a doula pode fazer, a consultora de amamentação pode. É sobre a gente falar dos 1000 dias, é sobre falar das vacinas. Se o pai também vacinou, o pai também precisa vacinar, aquele cuidador também precisa estar vacinado. O que essa família tem de doença genética? A gente pode fazer. Hoje a gente tem o teste da bochechinha. Será que essa família precisa? Será que ela conhece célula-tronco? Então, tem uma gama de assuntos que a gente pode abordar. Prioridade, consulta pediátrica pré-natal. Prioridade, fazer plano vacinal, por que não? É tão caro, vou fazer no SUS. Mas se o outro é melhor e você pode se programar para tê-lo, por que não? Então, quando você está nessa consulta, a gente já tem tempo de abordar vários assuntos. E ajudar no planejamento de uma mudança de vida para uma família. Para a família pensar. Porque a mãe, ela talvez tenha ido na nutricionista, talvez ela esteja tentando fazer uma dieta. Irmão, vovó, ninguém sabe das coisas. Ali naquele universo. É nesse início que a gente já planta uma confiança, que a gente já encontra, porque ela também está buscando o pediatra que ela vai se identificar. Ela pode ir comigo e não se identificar comigo e resolver procurar outra consulta pré-natal para se identificar. Tudo bem, mas ela já está até na busca de uma pessoa que ela vai confiar. Ela não vai precisar bater numa emergência, né? Ela tem que encontrar uma pessoa acessível, que ela confie, que é quem vai lidar bem maior dela, é o filho dela. E essa consulta pré-natal, ela está sendo gravada, vai ser uma consulta, uma aula, um curso praticamente. Praticamente um curso, onde toda essa abordagem que eu tento fazer em 2 horas, 3 horas, que geralmente ela passa dentro do consultório, ela vai estar disponível gravada já para as famílias e mais uma consulta comigo de 1 hora. Aí sim para tirar as dúvidas, né? Aí sim para pontuar o que talvez tenha ficado, né, ainda em aberto. Você sabe que foi numa consulta pré-natal que eu fui orientada sobre o tipo sanguíneo meu e do Augusto. E que poderia trazer uma icterícia muito mais forte no Luca. Sim, isso aí. E a gente tomou um cuidado que não se fala muito nisso. E tem crianças que às vezes tem que fazer até a transfusão, enfim, na época.
E eu lembro que eu fui muito alerta para isso, porque era uma coisa diferente. E realmente o menino teve uma icterícia muito forte. Mas não precisou de nada. Não precisou de nada, mas a gente acompanhou com um olhar diferente, com um olhar mais atento. Porque tinha a diferença do tipo sanguíneo. Tinha a diferença do tipo sanguíneo. Tudo isso é abordado nessa consulta. A gente consegue conversar e prevenir já e tranquilizar para algumas coisas. Quando não tem a diferença do tipo sanguíneo, se ficar um pouco amarelinho, você não tem a diferença de tipo sanguíneo. Então a gente corre menos risco. Se tiver, tem que levar no pediatra com mais rápido, não é só o solzinho. Vai fazer na maternidade. Exatamente. Outra coisa importante hoje da consulta pré-natal é citar isso. A gente não manda mais fazer banho de sol, a gente não precisa mais botar álcool no umbigo. Então, muitas coisas que as avós faziam... Meu Deus, já não posso mais ter filho, então isso aí tudo eu já fiz. Tudo errado agora. Ó. Tudo caiu por terra. É mesmo? Verdade. Eu tenho foto daquele ratinho no sol. Essa semana uma falou pra mim, a avó comprou 4 cinteiros, doutor. Eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer com esses cinteiros? Você sabe aquelas faixas que botavam? Sei, isso eu não usei, isso eu já não usei. Aí eu falei, não, isso, é sobre isso. Às vezes eu falo, leva a avó na consulta pediátrica pré-natal também, não tem problema. Eu vou contar um segredo, esses dias eu coloquei fora o umbigo do Lucas. Todo mundo guarda. Eu guardei 12 anos, o Augusto não pode sonhar. Eu guardei dentro... Você que a minha mãe tem o meu até hoje. Ai, não. Eu guardei aquele umbiguinho numa caixinha de prata, coisa mais linda. Aí esses dias, não, tá, deu. Vou botar fora, botei fora. Eu tenho cabelinho eu tenho um pouquinho guardado, mas o umbigo eu confesso que... Não precisava, Não precisava. Né? Não, a não ser que fosse para um banco. É crendice total, meu Deus. E as coisas mudam muito e a internet está aí para orientar, mas também para confundir. Então, ter pessoas que estejam... Por isso que eu digo, eu sei que não é um ambiente... natural, um ambiente comum para a maioria dos profissionais, autoridade naquilo que estudam, naquilo que fazem, com muita tranquilidade dentro do seu consultório, mas é um ambiente muito democrático a rede social, é um ambiente de alcance maravilhoso. Então, falar mais sobre aquilo que a gente conhece, sobre aquilo que a gente pode acender uma luz, faz parte do nosso propósito. Estar aqui hoje é um movimento que vai, de repente, fazer... Putz, segue a doutora Patrícia, que, aliás, quais são os teus Instagrams? Porque tem o Instagram da doutora Patrícia e tem da Agregar. DRA Patrícia Pimentel é o meu, e o Agregar é Agregar Coworking. Então, DRA Patrícia Pimentel é o da doutora Patrícia, que é o diretamente que ela fala sobre a pediatria, a nova pediatria, a saúde do estilo de vida. O consultório dela fica na Trompovski, aqui em Florianópolis. E aí, Agregar Cowork, saúde? Coworking, Agregar Coworking. Agregar Coworking é um coworking de saúde, para profissionais da área da saúde e bem-estar, né? Onde a gente tem lá... quais são os profissionais que hoje estão lá? Então, na Agregar foi a busca pela dor, né, que eu comecei lá, e com a visão do estilo de vida, a gente hoje consegue ter praticamente um profissional de cada área. Então, hoje eu tenho 2 ginecos, dermato, clínico geral, cirurgião plástico. Temos tudo médico do estilo de vida de adulto. O consultório do cirurgião plástico é muito chique mesmo. Eu fui lá ver. Temos médico de estilo de vida de adulto, bem interessante também, uma proposta diferenciada. Temos terapeuta ocupacional, temos a Manu agora. Manu! Eu falei da terapia, eu lembrei da Manu. Vou voltar na Manu. Mas de adulto a gente tem acupuntura, tem fisioterapeuta pélvica. Ah, isso é ótimo. Temos urologista, estou tentando lembrar de todas as especialidades. Olha, atualmente a gente está assim, com pelo menos umas 12 especialidades diferentes. Sem falar na Manu, que agora posso dizer que está junto ali comigo, levando mais um pouco de... Olha, eu vou dizer de acalento para essas famílias, com a disciplina positiva, com uma educação parental. Então, esse já era o meu sonho também, trazer ali uma consulta agregada. Quem sabe a mãe não vai na consulta com a Patrícia e já consegue consultar com a Manu ali no mesmo tempo, ou, enfim, marca um online depois, mas ter um conjunto já, porque dentro do consultório, mesmo tendo todo esse tempo, eu muitas vezes não consigo falar o tanto que eu gostaria sobre a educação
parental, sobre essa psicologia positiva, sobre isso tudo. Então, agregar a Manu também vai ser essencial para esse conjunto da consulta. Isso. Com certeza. Para quem não sabe, a Manu é uma guerreira. Elas se conheceram numa imersão. Foi. Na verdade, não. Na com a verdade, você mãe conheceu dela, a mãe com a dela Maria. na imersão. Isso mesmo. E a Maria Helena. Mas a Manu já participou de várias imersões, só que teve uma imersão que ela não participou. Quem participou foi a mãe, que foi, eu vou só para ver qual é que é. Saiu de lá fotógrafa. É isso aí. Saiu de lá toda modernosa, sendo fotógrafa mais uma vez e fotografando, inclusive, muitas guerreiras e muitos eventos. Ela, inclusive, vem, acho que nesse próximo... A Manu, acho que com certeza vem na próxima imersão. E eu conheci a Manu por conta que ela cuidava na escola do Filipinho. Ela contou toda uma vivência, né, pedagógica. Toda uma vivência pedagógica. Depois eu palestrei em Miami, ela estava como au pair, né? Au pair. E foi me ver lá, e muito querida. Ela contou essa história. E aí depois a gente se reconectou e ela voltou, estava aqui no Brasil e foi num dos meus eventos, e a gente vem traçando um movimento muito interessante. Eu sou apaixonada por ela, eu acho que realmente esse olhar para o emocional ele é muito importante para a educação da criança e dos pais entenderem também muito isso. Porque tudo está diferente, não é só o cuidado do umbigo, né? Como a gente citou aqui, a forma de falar, você poder aplicar uma psicologia positiva, que não foi a forma que nós fomos educados, né? E às vezes algumas famílias trazem isso naturalmente, mas não é a grande maioria. Então, é ensinado mesmo, é conversado mesmo. Até porque as crianças hoje são mais desafiadoras no sentido de questionadoras, sim, de busca de espaço ali, né, de serem ouvidas. Ouvidas e questionadoras, é verdade. E aí isso gera conflito familiar na primeira infância, né? Com 2 aninhos a gente já está falando disso, então é a hora que eu quero que a Manu realmente atue para melhorar o dia a dia daquela família, porque é sobre isso. E o fato de ser um coworking, ele dá essa liberdade para os profissionais, né? Então, eles não precisam estar o tempo todo lá, eles alugam diária, semanal, mensal, como é que funciona? É isso, Chay. Então, nesse início do coworking, que era o que eu fui em busca para mim, eu já queria um turno de horas. Então, eu, Patrícia, comecei todo dia, toda semana, aquela hora de consultório, mas não é preciso. Então, temos hora avulsa. Moro fora da cidade, vou atender um paciente. Tem hora avulsa. Temos plano de horas mensais. Então, há 6 horas no mês para usar como quiser. Ou o seu consultório, horário fixo. Começou uma cardiologista com a gente que te conhece também, sua fã. Pois quero conhecê-la. Ela alugou um turno, a gente faz evento no espaço, então você está convidada. Nós vamos fazer um evento, vamos fazer um evento com profissionais da área da saúde, que eu sou apaixonada por esses profissionais que são disciplinados, determinados, apaixonados pela sua missão. E a gente vai fazer um evento bem bonito lá, tenho certeza. Sábado agora vamos ter um evento de interação entre eles. Tudo a gente vai aprendendo, né, Chay? Então, tudo. Eu sei hoje o que é o networking, o que é o pitch, a importância de um grupo de mulheres, né? Eu vim vivendo isso lá no Sebrae e o Guerreiras é só uma afirmação total desse movimento. Então, lá agora eu consegui fazer um encontro entre eles, para todos eles se conhecerem. Que legal! Eu venho de um universo chamado banco. Eu trabalhei durante 14, quase 15 anos trabalhei 20 e poucos anos em grandes empresas, mas desses 20 e poucos anos, 22 anos em grandes empresas, 14 foi só dentro de uma grande empresa que teve uma fusão no meio do caminho com outra empresa maior. Para não dizer que foi uma compra, foi uma fusão, e eu passei por essa fusão. E eu vou te dizer que sempre aprendi muito, mas uma das coisas que eu mais aprendi dentro desse banco foi a palavra sinergia. Pega essa, porque assim, pensa num banco, a área do seguro, a área do investimento, a área do crédito, a área não sei o quê, a área da PJ, muitas áreas, muitos caciques, muitas culturas dentro de uma grande cultura. E o que o banco nos trazia, e eu peguei muito isso, se a gente trabalhar a sinergia entre as próprias áreas, o cliente ganha e a gente ganha. Porque está dentro de casa. Exato. O cliente quer estar ali dentro. Ele não quer sair, ele quer continuar ali. Só que tinha um pensamento escasso,
do funcionário, e que isso pode acontecer entre os empreendedores de um shopping, por exemplo, ou de um coworking, qualquer área, que, se eu vou vender o seguro, não posso indicar o investimento, porque eu vou perder competir. Só que se o cliente, a gente tem que entender que se o cliente, ele não deixa o dinheiro dentro da tua casa, ele vai dar para outro. Exatamente. Então, se ele compra o seguro de você e não está investindo com você, ele vai investir com outro. Por que não fazer isso dentro de casa? Então, se ele vai na pediatra e ele também vai na cardiologista, por que não dentro de casa? É isso. É isso, né? Eu fico até empolgada. Nós fizemos 1 ano em abril, então a gente tem ali 1 ano e pouquinho. Eu estou tentando fazer esse encontro, e ele não acontecia. E o próprio paciente saiu da dermato e foi na endócrino, e agendou na gineco e perguntou do cirurgião plástico. Eu acho que na prática eles conseguiram entender que o paciente estava verdadeiramente... Opa, o que a Patrícia está falando não é balela. O paciente ele gosta de vir aqui, ele gosta de Naturopovski. Ele já está ali, ele gosta do café passado. Ele gosta do café, do biscoitinho de amendoim, exatamente. Esse biscoitinho de amendoim é aquele da Pães Gentis? Não. Comprei agora um da Pães Gentis. Não conheço esse, vou ver. Vou testar. Teste. Fale com a Jamie, que é outra guerreira, porque é tudo assim, ó. Então vamos testar da guerreira. A gente fica com a Flávia e com o biscoitinho. Muito bom. O paciente percebeu e eles conseguiram. O paciente pediu e eles conseguiram perceber. E esse encontro de interação vai acontecer. Porque é importante. A gente precisa estar no movimento. É sinergia. E todo mundo pode ganhar. Esse é um pensamento de abundância. Porque se o cliente ganha, entre eles têm o ganho. E você pode ganhar, porque você, como empreendedora do coworking, eles têm que estar produzindo, têm que estar felizes, têm que estar, né? Então, é natural que você ganhe também, porque você tá retendo talentos ali com você. Exatamente. E a gente consegue atingir a ideia maior. Vamos agregar saúde e bem-estar a todos, que seja facilitando a vida, que seja facilitando a marcação, que seja com uma boa indicação. É sempre sobre isso, né? Essa energia conseguir realmente fluir ali dentro, porque está todo mundo no mesmo propósito. Agora, nunca o nome foi tão adequado de acordo com a missão do lugar, né? Com o propósito do lugar. Sabe que é isso que a gente procura muito nos eventos online que a gente faz. Agora tô lá para lançar uma masterclass. A gente não consegue achar o nome, porque o nome ele precisa vender, precisa contar o que a gente está entregando. E é muito difícil chegar nisso. Então, parabéns pelo nome que vocês escolheram, que você escolheu, né? Eu escolhi, foi. Tome posse. Eu preciso ser a cara da Agregar, né? Eu ainda não sou. Você precisa. Você sabe que eu ainda estou escondida ali, mas eu preciso realmente tomar posse. Tomar posse desse movimento, desse branding, dessa comunicação, porque você vibra quando fala disso. E foi sobre a Patrícia entender que eu não preciso estar só dentro do meu consultório para conseguir fazer isso, para conseguir ajudar o outro. A gente pode ir fazendo isso aos pouquinhos, né? Cada dia um dia, e você vai agregando mais, e você vai conhecendo pessoas, você vai acolhendo, e você vai dividindo no sentido de compartilhar conhecimento, compartilhar indicação, compartilhar energia, e todo mundo ganha, como você citou, né? Eu uso um exemplo da Patrícia, porque eu realmente puxei ela para o movimento e para a imersão, porque eu gosto do trabalho dela, eu acho que mais pessoas precisam te conhecer, e eu tinha essa oportunidade de te levar para a imersão. E eu disse, não, você tem que ir. E aí você disse assim, Chay, mas está acontecendo isso, eu vou me dar um prazo tal, eu comprei essas cadeiras, eu nunca vou esquecer que você me disse isso, tá? Eu comprei essas cadeiras. Então, às vezes, a gente comprou umas cadeiras, né? A gente comprou, tá fazendo a obra, investiu em alguma outra coisa. Mas se você não der um passo ousado, e esse passo ousado é passar um fim de semana, muitas vezes, isolada, na pausa, com outras pessoas que você não conhece, é você subir num palco, porque ela foi para o VIP, foi para o palco, e contou quem ela era, e de lá ela fez várias conexões. É você investir um dinheiro que às vezes você não está separado para aquilo, porque também não precisa e não pode ser barato, até para a pessoa realmente estar lá com toda a sua garra, mas o retorno vem. Então, eu insisto muitas vezes, a cadeira, vai comprar mais 10 cadeiras depois dessa imersão, eu falo assim para você, mas às vezes é uma cadeira que está segurando uma pessoa de voar. Eu vou dizer para você que você viu um potencial, uma Patrícia, que eu não estava vendo.
Porque eu podia ter esses projetos, mas de bastidores, né? É igual eu disse para você, os bastidores está tudo resolvido. Vamos para a ação? Por que eu não ia para a ação, né? Porque se já tinha uma pediatria estruturada, era sobre ir para a ação. E essa sinergia me levou para a ação. Estar aqui hoje é um prazer, é gratidão mesmo, porque você sabe que foi aquele olhar que falou, vem nessa mentoria, e eu fui, né? Assim, Paty é da família. Então, a Patrícia conseguiu realmente se sentir ali pertencente, porque é essa palavra, é sobre pertencimento. E aí, quando a gente se conecta, encontra as guerreiras, que são pessoas que a gente não conhecia, né? A gente vai criando uma rede. Uma rede de apoio. De apoio, de incentivo. Exatamente. Hoje teve a outra Paty lá que foi te visitar, foi não me foi? visitar, a Paty foi tomar um café, vamos fazer parceria de novo, é sobre isso, Que né? linda. Não é só sobre comprar de uma ou comprar da Não, outra. é se ouvir. É sobre amizade também. É sobre escutar, se ouvir, exatamente. acolher. E entender que empreender é isso, é desafiador mesmo, no dia a dia, no dia a dia. Quer dizer, eu vim de uma área da saúde, então sentar no consultório e atender é fácil. Agora, quando eu tenho que empreender, que eu tenho que olhar um financeiro, que eu tenho que olhar um marketing, que eu tenho que olhar um jurídico, que eu tenho que ter toda essa assessoria, e ainda por cima sou eu que tomo as decisões, é mais desafiador ainda, né? Você tem que ter um olhar muito mais amplo do que ser só médica. E isso ninguém ensina, é a vida, né? Eu vim num caminho de gestão pelo meu pai, pelo meu marido ter clínica, ter gestão. Hoje eu digo que eu tive uma mentora antes de você, que era a médica que eu trabalhava no Rio. Ela tinha total essa visão, ela já era uma coordenadora, e eu, de alguma forma, estava ali. Então, a gente sempre tem que reconhecer as pessoas que, em algum momento, estavam nos empurrando, nos direcionando, nos guiando. Totalmente. O tempo todo a gente tem vários mentores, só que às vezes a gente não percebe. Não percebe, exatamente. Eu não digo nem pela liderança, mas eu digo pelo incentivo de ver que você está indo junto, enxergar em você algo que você ainda não está enxergando. E que você nem procurou, porque ir para a gestão não era o que eu estava procurando. Eu estava fazendo medicina, mas automaticamente eu já estava envolvida com planilha, com estatística, com estoque. Já estava em reuniões importantes de diretoria de hospital, em reuniões de secretaria. Já estava no comitê de aleitamento materno. Olha só. Então, assim, hoje quando eu falo de amamentação, caramba, eu tô lá atrás, eu estava dentro de um comitê. Olha que importante. Tudo tem um sentido. Às vezes a gente não percebe aquilo que a gente está fazendo agora, onde é que vai bater depois. Mas exatamente. Tudo se encaixa. Deus é muito maravilhoso e a gente sabe que isso acontece. Chegando agora no final do nosso episódio, eu quero te perguntar 3 sims importantes. Olha, eu sou muito comilona, então eu pergunto qual é o sim que você dá para a comida? Qual é a comida que você dá um sim, assim, de boca cheia? Doce. Ai, que bom, achei que ele ia falar fruta. Um doce. Hoje eu comi um pudim, tá? Pudim não, mentira, era um quindim que eu comi hoje. Eu comi ontem, tava uma delícia. Era um brigadeiro de pistache. Ai, meu Deus. Nossa, se é o da Loli, então, melhor ainda. Meu Deus, nem Vamos fala. lá. Qual é o sim para uma viagem? Nova York com os meus filhos. Ai, que máximo, muito bom. Na próxima pauta. Que legal. E um sim para um presente que você gosta de ganhar? Ouro. Estamos tudo com a guerreira aqui. Estamos. Muito bom. Estamos. Ouro é bom. Eu acho... eu venho de uma família de ourives, né? Então tem uma ancestralidade importante. Muito forte. Eu dou muito valor. Eu também dou muito valor para o ouro. Que bom. E para finalizar, um sim para o que vem pela frente, já deixando tua mensagem final aí para quem está nos escutando. Ai, a gente falou tanto de agregar, então que fique essa palavra, que fique essa expressão, né? Vamos agregar saúde, mas vamos também agregar amor, agregar confiança, né? O mundo precisa disso, a gente precisa de união, mas uma união, posso dizer, envolvida de sentimentos de paz e de amor e de harmonia, de acolhimento. Eu acho que é isso. É sobre acolher. Eu também acho. Que bom, que bonito. Obrigada mais uma vez por contar a sua história. Foi bom, né? Acho que a gente ficava aqui batendo papo muito mais umas 2 tempo. horas. Eu comecei tensa, você sabe, né? Que eu sou
Não, mas está tudo ótimo. Foi uma delícia. Foi uma delícia mesmo. Obrigada a você feliz. por agregar tanto. Obrigada por ter me tornado uma guerreira, eu acho que é isso, né? Que bom. Que venham muitas mulheres que acreditem. Despertado a tua guerreira, porque sempre foi. Sim, mas eu digo guerreira no sentido do grupo. Do grupo, do movimento. Do movimento. Esse movimento é lindo demais. As pessoas precisam acreditar nisso. Venham, mulheres, porque é um diferencial. A Chay realmente entrega de uma forma diferente. Se eu nunca me imaginei tendo uma mentora, hoje ter uma mentora foi um divisor de águas na minha vida. De verdade. Linda. Gratidão. Obrigada. Gratidão também pela tua palavra, pelo teu amor, por agregar tanto. Que bom. Logo eu tô lá, hein, com as minhas crianças. Os exames estão todos prontos. Tá bom. Sou obediente. E aqui a gente termina mais um episódio do Pode Sim, esse podcast delicioso das guerreiras. Hoje eu bati um papo cheio de amor com a pediatra do Luca e do Felipe, minha guerreira, mentorada, uma amiga, e que trouxe muita informação para você, informação que acolhe e aquece teu coração. Então, muito obrigada. Espero vocês no próximo episódio. Um beijo. Obrigada, Paty. Tchau. Obrigada.